Bom pessoal, meu nome é Kelvin, instrutor aqui da Concert Smart, e a gente vai passar agora para vocês um treinamento voltado para notebook. Ele vai ser dividido em 3 partes, tá? Vamos lá, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as ferramentas, né? Então a gente vai começar jogo de chave Phillips, né? Jogo de chave Torx e chave de fenda pequena, né? Fina. Essas chaves aí para smartphone a gente usa um pouquinho menor, agora já para notebooks a gente vai usar ela com uma numeração um pouco maior aí, tá? Então um joguinho de chaves aí, se possível, aquele com protetor já no cabo, né, isolado, para mexer também com eletrodomésticos e TV. Então já compro uma chave que vai atender aí todas essas demandas. Pinça, espátula de dentista, né, sonda explorador, a gente vai utilizar bastante. Pincel antistático, aquele pincelzinho mesmo, ou escova antistática que a gente está acostumado a utilizar, né. Pulseira antistática, alicate de bico e de corte. Uma luminária, aquela luminária se possível já com uma lente, né, amplificadora, pasta térmica, álcool isopropílico, limpa contatos, a gente vai utilizar bastante, né, da Wurth, se possível, né, uma marca muito boa, borracha escolar para fazer limpezas de memórias e equipamento de medição como multímetro e capacímetro que a gente vai utilizar bastante, né. A fonte que a gente já está acostumado, só que para notebook a gente vai utilizar a fonte de 30 volts 5 amperes, uma fonte aí um pouquinho mais forte para fazer teste, já que placa de note vai funcionar aí com 19 volts aproximadamente. Uma micro retífica, né, mini retífica, para retificar aí também a carcaça e alguns pontos empenados, parafusos espanados, né. Ferro de solda, pasta para limpeza da ponta do ferro de solda. Estanho, né, o estanho tradicional, aquele um pouco maior, e também o estanho 03 para reparos mais finos de SMD. Suporte para o ferro de solda, esponja vegetal, sugador, aqui a gente vai utilizar bastante sugador também, por ter alguns componentes ainda com solda THT ou solda um pouco maiores ali na placa, né, já que a placa é maior também. Estação de retrabalho para soldar SMD, fluxo pastoso, fluxo em pasta, pinça e fita de soldadora. Essa pinça aí, se possível, aquela com ponta fina de precisão, né, um pouco melhor aí para conseguir retirar alguns componentes mais sensíveis. Agora vamos falar um pouquinho sobre a desmontagem, né? Desmontagem, a maioria das carcaças hoje é um material plástico, então tem que tomar alguns cuidados aí na hora da desmontagem, né? Vamos lá, não deixar parafuso sobre a bancada, né? Parafuso que pode arranhar a carcaça. Sempre utilizar a manta antistática sobre a bancada também, na hora da manutenção, para evitar queimas aí de semicondutores. Desmontar o notebook, cuidado com a força excessiva, né? Então a gente tem algumas travas, então a gente vai usar bastante pinças plásticas para fazer a remoção aí. Aplicar pressão só em pontos aí determinados, então a gente tem vídeo de desmontagem também, igual a gente tem para smartphones, a gente também vai ter aí para notebook. Então cuidado aí com a força aí em lugares certos da placa, né, para fazer a abertura. Ferramenta adequada para abertura, então sempre prestar muita atenção na chave que está utilizando, né? A maioria dos vídeos também fala aí para você dar a referência da chave que você está utilizando para fazer a abertura. Esses são os cuidados aí na hora da desmontagem. Problema com cabos e conectores. Eles podem ser danificados com facilidade, então vamos lá para alguns cuidados aí também na hora da montagem e da desmontagem. Durante o processo da montagem, eles têm algumas canaletas onde a gente passa ali os fios para acabar não comendo na carcaça quando a gente fecha. Então muito cuidado aí na hora da montagem, tá? O cabo, manusear ele com muito cuidado porque ele é sensível, né? Ele pode romper e aí você vai perder alguma função ali se ele se romper, né? Cuidado com os conectores, né? Na hora de puxar esses cabos, a gente tem o costume de ficar fazendo jogada, tenta puxar ele, né? Não ficar jogando, porque isso aí também pode trincar a solda ali daquele conector, né? Dobrar demais o cabo flex para não partir ele também, um cuidado, né, em especial aí com esses cabos. Posicionamento, né, pressionar sempre que tiver com a trava voltada para o lugar certo, né, tenta tomar o máximo de cuidado para não encaixar ao contrário, né, porque essas travas têm lado. E para não rasgar o flex, a gente já comentou, não dobrar, né, mas muito cuidado com o material que você está retirando. Então normalmente tem alguns flex que a gente costuma manusear com pinça, né, um pouquinho mais sensível,
Outros dá para ser puxado com a mão diretamente do conector, evitar puxar pelo flex mesmo para não romper. Vou falar um pouquinho agora sobre os drivers, né, de HD, disquetes e os drivers óticos, né? Antes de tirar o HD do notebook, a gente tem que ter certeza que o notebook está completamente desligado, né? Então, se possível, aí fazer o desligamento do equipamento e retirar a bateria, né? Evitar ali tensão na placa para evitar descarregar alguma estática e acabar queimando os componentes semicondutores, né? Retirar o driver de DVD ou de CD, tomar cuidado para ver se não tem CD dentro da bandeja. Então, tenta perceber ali se ele tá com algum CD ou DVD e fazer a remoção dele antes de retirar, tá? Antes de trabalhar, né, fazer essa manutenção desse equipamento, a gente tem que utilizar a pulseira, a manta, né, se possível os dois, luva, jaleco. Quanto mais aterramento tiver, melhor para evitar ali estática para a placa, né? Tomar cuidado de deixar cair esses drivers também é muito importante, né? Às vezes a gente coloca próximo da bancada ali na beirada e ele acaba caindo. Você vai acabar tendo algum problema ali na solda do equipamento ou acabar danificando mesmo. E aí esse equipamento vai parar de funcionar. Então cuidado aí com esses drivers, tá? Depois que retirar, o aconselhado é você armazenar eles em saco antistático, né? Não aqueles plásticos bolhas, que é aquele plástico bolha, o transparente, para quem não sabe, ele é condutivo, né? Então depois eu vou passar aí, a gente vai ter uma referência desse saco aí antiestático para a gente colocar esses equipamentos aí, esses drives, para evitar de ocorrer queima aí durante o manuseio, né? Evitar deixar o HD próximo de monitores e a caixa de som, né, que gera um campo magnético e também pode acabar danificando o HD, que é um equipamento muito sensível, tá? Então, muito cuidado. E a alta temperatura ou líquido, né? Evitar de deixar ali próximo uma estação ligada ou até mesmo um copo de água, né? Então, cuidado aí quando for manusear esses drives. Algumas dicas aí para evitar a eletroestática, né? ESD. Então, a gente já tinha comentado um pouquinho. A gente vai falar que existe o jaleco, né? Um jaleco próprio, já antistático, que não deixa passar a estática do corpo para a placa, né? Calcanheira, manta, que é a manta que a gente já está acostumado a utilizar, a luva, que é muito boa para essa área de notebook. Como as peças são maiores ali, e os parafusos também, então é legal, válido usar a luva, tá? E a pulseira de aterramento sempre plugada também ao terra, evitando que o nosso corpo assim descarregue uma estática que o nosso corpo acumula diretamente nessa placa. Memória de notebook, né? Normalmente notebook a gente vai encontrar 2 slots, né? E em micros até 3 ou 4. Então o notebook é um pouco mais limitado aí o espaço para memórias, né? Então, e o que muda para ela vai ser o formato, né? E a velocidade. A tecnologia dela, velocidade e formato, né? Nada mais é do que isso. Então ali tem uma tabelinha com alguns exemplos, né? A gente tem a SODIMM 44, DDR, SODIMM 200, DDR2 e DDR3, né? Então o que vai mudar é a velocidade. Então quando a gente for lá fazer a substituição ou a troca, a gente tem que reparar nos contatos, né? Nos pinos do soquete para fazer a substituição ou upgrade aí dessa memória, tá? Lembrando que ela tem uma tensão que ela trabalha, então também está na apostila aí para vocês fazerem essa comparação quando quiser fazer a substituição ou troca do mesmo, né? Relacionado à memória, a gente tem um probleminha que acontece bastante relacionado à imagem, né? O equipamento para de dar imagem, a gente tem que fazer uma limpeza nesses contatos aí com borracha e álcool, né? Então aquela famosa limpeza com borracha e álcool para fazer aí com que o aparelho volte a dar imagem, seria o primeiro passo aí para um notebook que perdeu a imagem. Então a gente tem a DDR de 200 contatos, né? Que trabalha com uma tensão aí próxima dos 2.5 volts. A gente tem a DDR2, que trabalha com uma tensão mais baixa de 1,8, e a DDR3, que trabalha com uma tensão menor ainda de 1,5. Então muito cuidado aí, porque se você confundir, você pode acabar queimando, né, essa memória aí, fazendo a substituição ou upgrade da máquina. Um pouquinho sobre os HDs agora, né? Então o HD, o que vai mudar também, né, a velocidade que ele vai trabalhar e a capacidade de armazenar ali informação, né? Então a gente tem o SATA, né? SATA 1, SATA 150, a gente tem o SATA 2 ou SATA 300 e SATA 3 / SATA 600, que seria a mesma coisa. Então o que vai mudar para eles aí vai ser a velocidade e a capacidade de armazenamento, né? Então tem que olhar bastante também ali a parte do soquete, né? Para ver se ele é um SATA ou se ele é um SSD. Então tem que tomar cuidado aí também caso queira fazer um upgrade na máquina ou fazer
a troca do HD danificado, né? Relacionado a drive de CD ou de DVD, a gente depois vai falar um pouquinho sobre limpeza do drive óptico, né? Do leitor desse DVD ou desse CD. Dá para fazer limpeza também, ou até a substituição do mesmo, tá legal? Processadores de notebook. Então eu estou passando aqui agora para vocês um programinha, né? Pra gente, sempre que precisar fazer a substituição ou fazer um upgrade da máquina também, a gente precisa saber qual é o modelo do soquete dessa máquina, né? Então, para quem não tem isso em mente, ou para quem não tem essa facilidade de reconhecer o soquete, pode baixar esse programinha aqui, ó, CPU-Z, e ele informa para você qual é o tipo de soquete, né? E aí a gente vai passar para vocês também, na apostila, vai ter uma tabelinha com relação de soquete, pinagem e qual é o processador para aquele soquete, tá? Mas aí o que vai mudar para eles também é a quantidade de núcleo, né? De velocidade. Então a gente tem alguns tipos de arquiteturas também de processador, né? Então tudo isso você vai encontrar também na apostila. Então caso tenha alguma dúvida relacionado para fazer o upgrade ou para fazer a substituição, você vai dar uma olhadinha aí nesse programa e olhar naquela tabelinha para ver qual processador se é responsável pelo aquele tipo de pinagem para fazer ali a substituição desse processador. Então tá aí, a gente tem alguns processadores, né? Agora o que está aparecendo para vocês é a tabelinha. Então cada tipo de soquete aí vai suportar, vai ter o seu processador compatível, né? E aí fabricantes a gente tem alguns aí também como exemplo, tá? Então sempre que quiser fazer a substituição, se baseia por essa tabelinha aí que vai facilitar bastante a vida de vocês, legal?